Jovens e velhos santistas, ou o técnico Fábio Carille é muito cínico, ou ele tem uma confiança, uma tranquilidade inabalável. É assim, as coletivas dele pós-jogo, ele sempre tem explicação para tudo, sempre tem uma resposta do porquê que a coisa não acontece. Ele viu um jogo equilibrado, né? Ele citou o número de finalizações totais, mas não citou o número de finalizações corretas. Ele nunca explica o porquê o outro time tem mais posse de bola do que o time dele, que é treinado para ter posse, né? Você percebe que, via de regra, ele bota o time para trocar passes e tal. E quando o outro time é mais bem treinado, aí ele troca menos passes e começa a dar chutões para frente. São explicações que ele não dá, via de regra também. Mas ele tem uma tranquilidade, como eu disse, inabalável, é impressionante. Na coletiva do pós-jogo do Santos Sport, claro que foi o jogo talvez mais difícil, né? Do Santos na competição, não tenho dúvida quanto a isso, mas o trabalho do treinador é esse. Não adianta culpar o Furt, não adianta culpar o Serginho. Eu vou até fazer uma comparação que eu fiz com alguns membros do grupo, dos membros do canal no grupo de WhatsApp. O Marcos Leonardo, a gente sempre falou aqui, né? Não estou entrando nos méritos do comportamento, nada disso, que ele vivia no Santos sempre brigando de costas para os zagueiros adversários, porque o time não construía. Isso não é uma exclusividade do Carille, vem de outros treinadores também. É muito difícil esse Santos dos últimos tempos construir para o centroavante pegar a bola limpa para finalizar e tal. É muito difícil. O Furt, no jogo desta sexta-feira, ele dominou todas as ações ofensivas, fazendo pivô, jogando de costas o tempo todo, ainda marcando saída de bola, roubando bola. Né? Teve lance que ele roubou bola de defensor do Sport. O cara se mata dentro do campo. Bola para ele finalizar mesmo, quantas teve? Porque no outro jogo ele deu aquele passe lá pro Guilherme. Lembra que ele divide, dá um tapa pro lado, o Guilherme traz para dentro e bate no gol? Então, uma bola para ele finalizar, quantas tem? Sabe quando aparece? Quando tem pênalti para ele bater. Porque o time não cria. Né? E o time chuta de qualquer jeito para a área e na estatística fica lá registrado. Deu tantos chutes no gol. Mas em quantas jogadas construídas, em quantas jogadas trabalhadas? Não tem. E o Carille usa as mesmas desculpas. Na Vila tomamos 2 gols nessa fase. Tá, mas por que ele não explicou que contra o Sport o Santos foi inferior na posse de bola? E por que ele não explica que esse time do Santos... Ah, mas tivemos desfalques. Os outros times não têm desfalques? Né? O Lucas Lima é titular do Sport e não jogou aqui ontem por força de contrato. Né? Os outros times não têm desfalques? Os outros times não têm problemas? Ou os técnicos dos outros times solucionam os problemas da forma como eles podem solucionar? Então parece que o Santos é um coitadinho na história. Parece que todos os outros times, parece que o Santos na Série B pega o Manchester City, o Real Madrid, o Barcelona, o Bayern de Munique, todos eles têm elencos perfeitos, com jogadores excelentes que jogaram Copa do Mundo, e o Santos é que é o coitado porque tem desfalques, aí atrapalha o trabalho. Quer dizer, se não tem aquele bolo pronto, aquela fórmula pronta, se sai um pouquinho do script, pronto, desanda a maionese do time. Como se os outros times não trocassem de treinador, não tivesse jogador lesionado, não tivesse jogador suspenso, é só o Santos que tem problema. Essa é a desculpa pronta que está na ponta da língua do professor Fábio Carille. Mas ele mantém a tranquilidade. Ele mantém a tranquilidade, diz que vai dar tudo certo, enfim. E eu espero que dê. Mas assim, é uma pobreza de repertório enorme. Uma pobreza de repertório enorme. E para quem me perguntou no pós-jogo, por que você faria? Eu falei no vídeo pós-jogo. Eu teria trazido. O Pituca estava muito mal no jogo. Não havia o menor sentido dele continuar na partida. Então por que não traz o Otero para o meio e coloca o Patati para você ter 2 caras ali junto com o Guilherme, com o Furt ou o Bigode que depois entrou, para você ter criatividade? Não, né? Ah, mas o time ficou melhor, né? Chegou mais algumas vezes. Chegou. Um chute de fora da área do Guilherme, uma bola do Bigode, esporádico, sofreu um pouco menos, porque estava com 3 volantes, mas como recuou o time, né, defensivamente, permitiu que o Sport rondasse mais a área do Santos até sair o gol. Então, assim, eu vou reproduzir para vocês aqui um trechinho, 2 respostas só, o resto você assiste na Santos TV, tá? Da coletiva do Fábio Carille, e depois, na sequência, eu venho aqui arrematar esse vídeo, mas antes vou fazer a nossa abertura oficial. Meus amigos, um grande abraço de volta para mais um vídeo aqui do nosso Canal 10.
Este é um conteúdo em nome da 1xBet. A 1xBet, parceira do Canal 10, uma casa global de apostas que tem cooperação com grandes clubes do mundo, grandes ligas, presente no futebol brasileiro, no futebol internacional. Na 1xBet você aposta não só no futebol, mas também nos chamados esportes, os esportes eletrônicos e também em outras modalidades. Estamos aí em tempos de Jogos Olímpicos. E você sabe que a 1xBet é o mais confiável site de apostas do mercado, com grandes ganhos e pagamentos rápidos. E para participar da 1xBet é fácil, você vai lá no link que eu deixo no comentário fixado, se inscreve na 1xBet e utiliza o meu código promocional, que é o canal 10 SAlex1x, canal 10 SAlex1x, para obter aqueles bônus especiais, aquelas vantagens, tá certo? Então você vai lá na 1xBet, faz a sua aposta, mostra que sabe tudo de futebol e ganhe um dinheiro extra, mas é sempre importante dizer que você deve apostar com responsabilidade. Vamos à nossa rodada de palpites para este sábado. Atenção, porque tem Campeonato Brasileiro da Série A e tem também um baita amistoso internacional. 7 da noite tem Vasco e Red Bull Bragantino, Campeonato Brasileiro de Futebol. O Bragantino tem um bom time, né, estabilizado, o Vasco querendo aí também crescer dentro da competição para não sofrer como sofreu o ano passado, quase caindo para a Série B. Aqui eu apontaria no empate. Criciúma e Atlético Mineiro, 8 da noite, Campeonato Brasileiro. Vou ser ousado aqui, vou apostar no Criciúma. Acho que o Criciúma consegue bater o Galo. No mesmo horário, para azar de Criciúma e Atlético Mineiro, tem Barcelona e Real Madrid, jogo amistoso naquela preparação que acontece nos Estados Unidos, né? A Max e a TNT transmitem. Apesar do Barcelona ainda estar do Real Madrid ainda estar naquele ritmo meio de férias, né? Vou apostar no Real Madrid. E São Paulo e Flamengo, 9h30 da noite. Morumbi, apostarei aqui no Flamengo. Acho que o Flamengo, depois de ganhar do Palmeiras, vai vir com tudo para cima do São Paulo, tá bom? Palpites aqui em nome da 1xBet. Eu aproveito neste começo de vídeo e peço para você que não é inscrito no canal, por gentileza, se inscreva, ative as notificações, deixa o like, que também é importante. Se quiser, torne-se membro do canal. Podendo também, compartilhe os links dos nossos vídeos na sua rede social, no seu grupo de WhatsApp. Ajude o Canal 10 a continuar crescendo. Então, coloco para vocês agora aqui um trecho da coletiva, duas respostas, né? A segunda, inclusive, do companheiro Fabiano Fará, que pergunta sobre as contratações, que até outro dia ele dizia, não falo sobre isso, tá assunto da diretoria, né? Mas acabou dando um pequeno spoiler, dizendo que teremos novidades em breve. Então vamos ver o que o Carille disse, acompanha a partir de agora. Sobre o jogo, um jogo muito igual, né? Durante boa parte do jogo, assim, jogo de bastante disputa, de bastante contato, muito parecido com o que a gente espera da Série B mesmo, a gente competindo bastante, eles também. No momento, na minha opinião, depois é claro que eu vou assistir, quando a gente estava com o controle do jogo, tocando bastante passe no campo ofensivo, criando chances, finalização do Guilherme, o lance do William dentro da área, a gente acabou ali tomando o gol de empate, né? Pelo que me passaram ali, foram 19 finalizações nossas contra 8 do adversário. Dizer que fizemos 8 jogos aqui na Vila, nesse primeiro turno, porque um foi fora, que foi o mando do Botafogo. Dos 8 jogos aqui na Vila, tomamos 2 gols, né? Então, a gente poderia, sim, ter saído com um resultado melhor, infelizmente não saiu. Balanço do primeiro turno, acredito que a gente poderia ter sido melhor, sim. Naquele período que eu fiquei sem jogadores ali, fez falta, né? Machucou Gil, que não foi para Amazonas, depois João Schmidt, Guilherme, Furque, Pedrinho, enfim. Jogadores que fizeram falta, assim, dentro do nosso planejamento, dentro do que a gente pensa. Mas atingimos uma pontuação que, se no mínimo a gente repetir no segundo turno, nos dá o acesso. Carille, tudo bom? Você falou que poderia ser melhor no primeiro turno, né? Para o segundo turno ser do teu agrado, ser melhor que o primeiro, passa por qualificar o elenco, por aumentar o teu grupo, as tuas opções? Não, isso vai acontecer. Né? Daqui uns dias aí já vão ser anunciados alguns nomes que estão andando bem. Para equilibrar mais, né? Para deixar com mais opções, para deixar para variações, né? Então isso vai acontecer sim, e nos próximos dias aí vocês já vão estar sabendo.
Aí, portanto, o que disse o Fábio Carilli, a entrevista é longa, não vou colocar toda ela aqui para vocês, e repito, quem quiser acompanhar mais detalhes, tem lá o vídeo completo na Santos TV, mas é importante dizer que ele em algum momento da coletiva disse que eu tenho que confiar, e as pessoas têm que confiar em mim aqui dentro. É um trabalho que é acompanhado de perto por muitos, que acompanha o que a gente passa, o que a gente treina, o que a gente faz, o que a gente fala, o que a gente prepara para os jogos. A torcida está impaciente, não é de hoje, sim dos últimos anos. No Campeonato Paulista a torcida não estava impaciente. Aí ele novamente coloca a culpa na boa campanha, né? A situação do Paulista é algo que acelera isso, porque ninguém esperava, e daqui um pouquinho se cria algo que achavam que a gente ia atropelar na Série B, né? E a gente aqui dentro tinha consciência de que era difícil. Então, difícil mas não podia ser tão difícil assim, né? E o Campeonato Paulista, que era para ir mal, o legal era ir mal no Campeonato Paulista. Era melhor se tivesse ido mal. Bom, outro dia até foi dado a entender isso aí. E só para encerrar, em algum momento foi perguntado para o Carilli sobre o Pedrinho, né? E eu disse aqui que não entendi o porquê que o Pedrinho não tinha ficado no banco, e ele dá uma coletiva, na coletiva ele dá uma declaração assim, isso aí precisa perguntar para a diretoria. Né? Aí, qual é a primeira reação que a gente tem? Pô, fala com a diretoria, o cara deve ter cometido algum ato de indisciplina, né? Deve ter aprontado alguma e foi tirado do time, enfim. Mas, pelo que surgiu depois, horas depois, minutos depois, a bem da verdade, até o companheiro Ricardo Martins trouxe essa informação dizendo que o Pedrinho está sendo negociado. Negociado, óbvio, pelo clube que é detentor dos direitos dele lá, do time da Rússia, ele não é do Santos. A vitrine foi boa pelo jeito e tomara que o Santos seja compensado de alguma forma por ter ficado com o atleta por 7 meses, né? 7, 8 meses praticamente. E agora o Carilli, se não vier ponta, vai ser obrigado a escalar o Patati ou pegar lá o Matheus Xavier já para o jogo contra o Paysandu, né? Então vamos aguardar só, porque também é o tipo de coisa que não precisava ficar no modo mistério, né? Não tinha necessidade. Olha, em outros clubes a coisa funciona de uma forma muito mais tranquila. Diga assim, olha, o Pedrinho está fora do jogo porque fizeram isso com o Patati. O Pedrinho está fora do jogo porque ele está em processo de ser negociado, ponto final. Porque o Patati, quando ficou afastado, era porque tinha time negociando. Então, se tem um time negociando para levar o Pedrinho, era só falar, porque inclusive minimizaria as críticas ao Carilli. O Santos precisa aprender a trabalhar mais essa questão, né? De ser mais claro em relação a alguns assuntos, em relação a alguns fatos. Então, é isso. O Pedrinho deve realmente ser negociado, não vestir mais a camisa do Santos. E estão vindo 2 centroavantes, aparentemente, além do Billy Arce. Talvez precise de um ponta, é bem verdade, ou compor com o que tem aí. Mas precisa de meia também, né? Agora precisa também que o técnico saiba usar, porque não adianta você ter um centroavante do Quilate e do Furt, que é um grande jogador, né? Ele não é nenhum super craque, mas no ano passado, inclusive na Série A, ajudou muito o Santos, né? Só que o time precisa criar. O time não pode ser reativo o tempo todo, né? Mas também eu sei que pedir isso para o Carilli é um pouco difícil. Então, aguardemos o que vai acontecer nesta semana e, claro, depois, na próxima partida, abrindo o segundo turno contra o Paysandu. Eu já nem torço mais. Se tivesse ganho de 1-0 ontem, segurando as calças, sabe? Para mim estava de bom tamanho. Mas perdeu 2 pontos, né? E esse é o meu medo, que esse time tenha a instabilidade ao ponto de ficar perdendo pontos bobos no Campeonato Brasileiro. Este foi um conteúdo em nome da 1xBet. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela audiência. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.